Deus ainda mais a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, fala comigo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual eu serei lembrado, o que? De geração em geração. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Hoje nós estamos mais uma vez falando sobre a bênção das gerações. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, você que está em casa assistindo, você que está aqui presente. Essa palavra fala sobre um Deus que firma alianças, ele sela alianças com o seu povo, ele cumpre a sua aliança, Deus que é fiel ao seu povo, porque ele é Deus de alianças, ele é Deus de promessas. Mas diz também que ele é o Deus das gerações. Então nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, vocês já ouviram essa palavra, sobre o Deus que firma alianças e o Deus que abençoa somente as gerações das pessoas com as quais ele fez uma aliança. Guarda isso. Deus não tem nenhum compromisso com quem não tem aliança com ele. Se você não tem aliança com o Senhor, então Deus não tem compromisso nenhum com você. Mas quando você tem aliança com o Senhor, Deus passa a fazer essa aliança prevalecer e se estender pelas gerações. Ele está aqui se revelando a Moisés. Moisés não sabia o nome do Senhor. Moisés estava andando no deserto cuidando das ovelhas. E de repente ele vê uma moita, um mato pegando fogo. Moisés se assusta com aquilo e fica observando e viu que o fogo estava já há algum tempo e o mato não se consumia. E ele se aproxima e ele ouve do meio do fogo uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Deus fala com ele: quem és tu? Eu sou o Senhor. Até aquele momento, Moisés não havia ainda nem conhecido Deus e nem ouvido a voz do Senhor. Que ele estava morando no deserto. Aquele Moisés que foi escondido naquela cestinha, quando aquele faraó quis matar as crianças, aquele Moisés que a irmãzinha colocou ele numa cestinha e ele foi parar aonde a filha de faraó estava tomando banho. Ela se apaixonou por aquele bebê, ela criou aquele bebê dentro do palácio como filho da filha de faraó. Mas quando aquele Moisés tinha 40 anos de idade, ele viu que ele não era um egípcio, ele viu que ele era um hebreu, e ele viu que o povo egípcio maltratava muito o povo hebreu. Então aquele Moisés acaba matando um egípcio, e porque estava torturando um hebreu, e por causa desse crime que ele comete, ele foge, ele sai fugitivo do Egito, ele vai parar no deserto, e no deserto ele fica por mais 40 anos, e ele se torna um pastor de ovelhas. Mas lá, quando ele estava completando os seus 40 anos, já no deserto, então Moisés, com 80 anos de idade, ele ouve a voz do Senhor dizendo para ele: Moisés. E quando Deus fala com ele, Deus chama Moisés para uma missão. Qual é o seu nome? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó, do avô, o filho e o neto. Ele está dizendo que ele é o Deus das gerações. Fala comigo, o Deus das gerações. Então Moisés está dizendo: eu sou o Deus das gerações.
E é sobre isso que nós estamos falando hoje à noite. Como é importante quando nós temos a consciência de que esse Deus, Ele é o Deus que faz com que a aliança que Ele faz conosco, ela vá e prevaleça sobre todas as gerações futuras nossas. Salmo 128, versículo 1 ao versículo 6. O Salmo 128 é um salmo maravilhoso e diz: como é feliz o homem que teme o Senhor. Como é feliz o homem que faz uma aliança com o Senhor. Olha que Deus promete felicidade para aquele que tem uma aliança com Ele. Deus promete felicidade, porque o plano do Senhor é que as pessoas sejam felizes. Ele diz: como é feliz o homem que teme o Senhor. Como é feliz o homem que anda nos seus caminhos. Por mais que você tenha defeitos, é importante você nunca sair dos caminhos do Senhor. Porque com os seus defeitos, andando nos caminhos do Senhor, você vai ter vitória. Se você pegar os seus defeitos e achar que você não é digno de estar no caminho do Senhor, se alguém te convencer de que você deve se afastar, alguém pode falar para você: você vive com o pé em duas canoas, você nem sabe o que quer, você está lá na igreja, você também está fumando, você está na igreja, e alguém começa a te acusar, a impor acusação sobre a sua cabeça, e isso é uma voz do inimigo dizendo para você: sai lá, você não é digno de ficar lá. Então você se deixa ficar perturbado e você se afasta. Quando você se afasta, você faz o jogo do inimigo. Então fique na presença de Deus. Fique firme. De qualquer maneira que você estiver, fique firme. Porque aos poucos o Espírito Santo vai te ajudando a ser limpo daquilo que você precisa ser transformado. E ele diz assim: para o homem que faz aliança com o Senhor, você comerá do fruto do seu trabalho. Você será feliz e você será o quê? Próspero. Quem é que não quer ser feliz, gente? Quem é que não quer ser próspero? Deus tem uma promessa de felicidade, uma promessa de prosperidade para o homem que teme ao Senhor, para a mulher que teme ao Senhor, que faz com ele uma aliança. Ele diz: sua mulher ou seu marido será como uma videira frutífera em sua casa. Deus vai abençoar o relacionamento, Deus vai transformar. Aí ele diz: os seus filhos serão o quê? Como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Para por aí. A bênção se estende para toda a família. Por isso que a palavra do Senhor diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tem uma canção que diz: a minha casa será edificada, cante, dela sairão ações de graças e louvores. Olha que o Senhor diz: multiplicarei os seus dias. Multiplicarei os seus dias. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. O vosso Deus. Cante: a minha casa será edificada. Dela sairão ações de graças e louvores. Ações de graças e louvores. Multiplicarei os seus dias. Multiplicarei os seus Vós dias. sereis Vós sereis o meu povo, o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Olha lá, como é feliz o homem e a mulher que faz uma aliança com Deus. Como é feliz. Sua mulher ou seu marido serão como videira frutífera. Deus vai mudar a vida da esposa, Deus vai mudar a vida do marido. Quando alguém de uma casa vem para a igreja, faz uma aliança com o Senhor, começa um processo, pastor Fabiano, pastora Gisele, um processo, Adriana, de transformação em toda a casa. A bênção não fica somente para aquela pessoa. Seu pezinho pisou na casa do Senhor, você começou a servir ao Senhor, você fez com o Senhor uma aliança, então Deus começa a modificar a sua casa. Deus fez uma aliança com um homem chamado Abrão, não precisa sair daí. Deus mudou a história dele.
O nome dele não era Abraão, era Abrão. Abrão mesmo, Abrão, com um A só. Que significa pai exaltado, porém ele não tinha filho. Olha que coisa. Que humilhação. Pai exaltado, mas não tinha filho, vou dizer. A mulher dele chamava Sarai. Sarai, Ivone. Mas Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. Deus muda o nome da mulher dele, Sarai, para Sara. Veja a transformação que Deus faz. É feliz porque a pessoa faz uma aliança com o Senhor. Ela está na aliança dela. Ela vai ter lutas ainda. Vai ter dificuldades, Silva? Vai ter dificuldades. Mas aquela aliança, Deus está firme naquela aliança, Vanessa. Aí Deus começa a fazer uma grande obra naquela pessoa. Você firmou uma aliança com o Senhor. Ele diz, se você for infiel, Ele vai continuar sendo fiel. Então, se você quebra essa sua aliança e você rompe com ela e você vai embora, Deus continua parado esperando você voltar. Você está entendendo? Amém? Olha o que diz a palavra. Sua mulher será como uma videira frutífera. Ou seu marido. Tem mulheres que vêm orar pela família aqui, gente. O seu marido será como uma videira frutífera, mulher. Fica firme que o seu marido, eu ainda não tenho, Deus vai dar. Amém? Sua mulher, homem de Deus, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua casa, da sua mesa, Néia. Olha aí, Miltinho, os filhos, a família, porque Ele é o Deus da família, Ele é o Deus que Ele quer uma obra completa em toda a casa, em toda a família. Olha o versículo 5, assim, 4, será abençoado o homem que teme quem? Ao Senhor. Até o 6, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Agora muda para King James. Olha que a King James fala, que é a versão mais perto do original. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você contemple a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Olha o 6, que lindo. E você alcance a felicidade dos filhos dos teus filhos. Que você veja, até por causa da sua fé, os seus netos vão ser alcançados por Deus. É bom ou não é isso, gente? É maravilhoso. Eu vou colocar aqui uma imagem de dois homens. Se você pesquisar isso na internet, um homem chamado Jonathan Edwards e o outro homem chamado Max Juck. Se você pesquisar a história dos dois na internet, os dois tiveram escolhas diferentes da vida. O Jonathan Edwards, nessa árvore aqui, ele teve ali, mas é mais do que isso, 13 na sua descendência, reitores de universidade, 65 professores de universidade, 75 oficiais militares, 80 servidores públicos, 60 dos seus descendentes escreveram livros, 60 foram doutores, 30 foram juízes, 100 foram pastores, 100 foram advogados, teve 3 senadores e um vice-presidente. Uma história de sucesso. Por quê? Um dia, Jonathan Edwards resolveu seguir o conselho do seu pai. Ele resolveu servir ao Senhor. Max Juck teve na sua descendência, foi um homem que não quis saber de Deus
e nem permitiu que os seus filhos servissem ao Senhor. Esse cara, ele rejeitou o Senhor. 310 pessoas morreram como indigentes. 150 criminosos na sua família. 7 assassinos. 100 bêbados. 190 prostitutas na sua descendência. Olha que tragédia. Como que uma família toma um rumo e gera pessoas tão bem-sucedidas e a outra família toma um rumo do avesso? Eu mandei para eles a pesquisa completa, não sei se o Tiago conseguiu colocar. Eu não sei se vai conseguir. Se não vai conseguir, eu leio aqui. Tá? Será que vai conseguir? Deu certo? Olha lá. Jonas Eduardo e seus 1.394 descendentes até a 5ª geração. Vamos lá. Nasceu em 1703 em East Windsor, estado vizinho do que Max Jukes. Max Jukes nasceu em Nova York. Filho do casamento de um dedicado pastor congregacional com uma dedicada moça crente, tendo papai e mamãe alimentado seus filhos com o evangelho desde a eternidade. Para aí, olha quando um pai e uma mãe decidem levar os filhos para criar na igreja, para servir ao Senhor. John Edward foi isso. E olha lá, desde novo, Edward sempre demonstrou grande fervor espiritual e objetivou servir a Deus e ser usado na salvação de almas. Começou a estudar o latim aos 6 anos de idade, aos 13 era fluente nessa língua, no grego e no hebraico. Aos 10 anos escreveu um ensaio, um longo artigo sobre a imortalidade da alma. Entrou na Universidade de Yale aos 13 anos de idade e graduou-se com 17 anos. Foi pastor congregacional, foi professor de teologia em algumas universidades cristãs, foi um dos maiores, profundos e dedicados pregadores dos Estados Unidos, tendo um papel fundamental no primeiro grande despertar, o maior avivamento dos Estados Unidos. Foi pregador entre índios, escreveu muitos dos melhores livros teológicos de linha calvinista e puritana, pregou em muitas cidades, o que muitos consideram um dos mais impactantes sermões evangelísticos escritos depois do Novo Testamento. Esse cara é autor de um dos sermões mais famosos que existe na humanidade, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Vamos lá. Serviu como reitor da Universidade de Nova Jersey, agora Princeton. Quando ele tinha apenas 20 anos, escreveu uma famosa lista de resoluções pessoais que seguiu toda a vida com toda sinceridade. Talvez a mais famosa linha dessa resolução seja: ao final de cada dia, perguntar-me-ei em que eu poderia, de qualquer forma, ter feito o melhor, no sentido de agradar mais ao meu Deus. Em nenhuma área foi o determinado espírito de Edwards mais forte do que em seu papel como um pai. Edwards e sua esposa Sarah tiveram 11 filhos. De Sarah, seus contemporâneos diziam que a sua devoção espiritual a Deus, a seu esposo e filhos não tinha igual. E ela foi a grande inspiração para Edwards e seus filhos. Apesar de um horário de trabalho rigoroso que incluía levantar-se tão cedo quanto 4:30 da manhã para ler, estudar e escrever em sua biblioteca, apesar de fazer extensas viagens, apesar de infinitas reuniões administrativas, Edward sempre tinha tempo para seus 11 filhos. Na verdade, ele se comprometeu a passar pelo menos 1 hora com eles a cada dia, afora o domingo todo dedicado à igreja e à família. E ele perdia um dia porque estava viajando. Quando ele voltava, diligentemente pagava aos filhos as horas que ele estava devendo. Inúmeros livros foram escritos sobre a vida de Edwards, a sua obra e influência na história americana e o seu poderoso legado profissional. Mas o legado que Edwards teria provavelmente mais de orgulho é o seu legado como um pai. Vejam, o erudito presbiteriano Benjamin
Warfield, de Princeton, em cerca de 1910, rastreou os 1.394 descendentes conhecidos de Edwards, 6 a 8 gerações. O que ele encontrou foi um incrível testamento de Jonathan Edwards. De seus descendentes conhecidos, temos praticamente nenhum infrator de leis, mais de 100 advogados, 30 juízes, 13 reitores de universidades, centenas de professores, desses sendo 65 professores universitários, 62 médicos, 75 oficiais do Exército da Marinha, 100 pastores, missionários e professores de teologia em seminários, 80 homens eleitos para cargos públicos, incluindo 3 prefeitos, 3 governadores, vários membros do Congresso, 3 senadores, ministros para país, um controlador do Tesouro dos Estados Unidos, um vice-presidente, e que foi o neto dele, foi o vice-presidente de Thomas Jefferson, o 3º presidente dos Estados Unidos. 60 escritores de destaque com 135 livros de mérito. Essa foi a história dele. A história de um homem que decidiu seguir o caminho do Pai e servir ao Senhor. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nada de errado. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, Deus manda escolher. Hoje eu estou colocando, o que está escrito lá? Diante de vós o quê? A bênção e a maldição diante de vós. Em Deuteronômio 30, versículo 19, o Senhor diz: hoje eu invoco o céu e a terra como testemunha contra você, de que eu te apresentei claramente diante de você os caminhos da vida e os caminhos da morte, a bênção e a maldição. Vou te dar um conselho. O Senhor diz: escolhe, pois, o caminho da vida, para que você viva plenamente. Você pega a outra versão, e a NVI, você e quem? Quem, gente? Os seus filhos. Escolhe, pois. Está aí diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. O Senhor diz assim: escolha a vida. Toma a melhor decisão para você, para que você e os seus filhos vivam. Porque a escolha que você fizer, você vai influenciar a sua geração. Você vai influenciar, porque o caminho que você criar seus filhos, a forma como você criar, o caminho, a aliança que você faz. Olha que triste a escolha de Max Jukes. A história dele, terrível. Olha que triste. Vai colocar lá para a gente ler. Max Jukes e seus 540 descendentes, até a 5ª geração. Nasceu no estado de Nova York entre 1720 e 1740. Viveu uma vida sem Deus. Isto é, na prática vivia como se Deus não existisse. Mesmo que se fosse perguntado, poderia dizer que achava que Deus existia. Viveu embrenhado nas florestas. Viveu da caça, da pesca, do extrativismo, avesso ao trabalho continuado, trabalhando duro somente por curtos surtos e depois preguiçando e farreando até o dinheiro acabar. Tornou-se cego em sua velhice. Com seus amigos de farra, defendia o sexo livre, a ausência de leis ou a não observância delas, a ausência de educação formal e de responsabilidades. Quantos pais defendem isso hoje? Quantos pais não se importam o que o governo está fazendo com o país? Ainda jovem, casou-se com uma mulher que também vivia uma vida sem Deus. Ambos sempre recusaram deixar seus filhos ir à igreja. Olha o que eles faziam com os filhos. Mesmo quando os filhos pediam: pai, quero ir à igreja, não vai. Dos 540 descendentes, sem contar os ilegítimos da união, contando-se até a 5ª geração, filhos, netos, bisnetos, trisnetos, tetranetos, houve 310 que morreram na maior miséria, esses enterrados como indigentes. 200 terminaram seus dias vivendo de esmolas
ou em asilos de caridade. 150 foram criminosos. Desses, 76 foram julgados e condenados à prisão, em média por 13 anos. Desses, 7 foram assassinos. 60 foram ladrões e assaltantes. 18 viveram às custas de mulheres em bordéis. 100 foram bêbados contumazes. 2 foram loucos furiosos. Apenas 20 aprenderam uma profissão. E 10 desses 20 aprenderam isso na prisão do Estado. Mais da metade das mulheres foram prostitutas ou fornicavam sem nenhum pudor, gratuitamente. 67 delas viveram e morreram infectadas com sífilis e outras doenças venéreas e infectaram dezenas de milhares de homens. Nessas 5 primeiras gerações, os 540 descendentes de MacDuck custaram ao Estado $1.308.000 em prisões, asilos de caridade, principalmente tratamento médico dos homens infectados com sífilis e só. Que destino você quer para a sua família? Deus de aliança, cante aí. Deus de promessas, Cante isso. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Sabe, irmãos, a nossa escolha tem tudo a ver com o que vai acontecer com a nossa geração. Nós precisamos preocupar. Dependendo da sua escolha, se você escolher ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, prepare-se para ter uma descendência abençoada. Talvez você já fez más escolhas até agora. Reverta isso hoje. Muda. Porque a sua mudança hoje vai alcançar a sua geração a partir de agora. Porque o nosso Deus é Deus de alianças. Ele é Deus das gerações. Quando ele disse a Moisés: eu serei lembrado como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Como o Deus que mudou a vida de Abraão, do seu filho Isaque e do seu neto Jacó. Quando Abraão estava para morrer, ele abençoou o seu filho Isaque. Quando Isaque estava para morrer, ele abençoou o seu filho Jacó. Mas o seu filho Esaú, Isaque não abençoou. Esaú era aquela pessoa da família que só dava trabalho. Mas não é o que Deus quer que você faça. Isaque abençoou Jacó porque Jacó era obediente. Isaque profetizou bênção sobre a vida de Jacó para abençoar a geração de Jacó. Quando seu filho Esaú chegou, Isaque não quis abençoar Esaú, porque Isaque estava enfurecido com seu filho. O destino, o poder que um pai tem sobre um filho. Às vezes você não pensa o que você fala. Eu falei aqui na pregação da outra vez, a sua palavra, pai e mãe, tem poder sobre os seus filhos. Às vezes você quer chamar a atenção deles e você usa do método da negativação. O que é isso? Fica aí correndo na chuva que você vai pegar uma pneumonia e vai parar no hospital, você vai morrer. Credo, gente. Fala o contrário. Sai da chuva que senão você vai levar umas varadas. É melhor. Vai sair com seus amigos. Uma hora vocês vão bater o carro de frente com uma carreta, vocês vão ver só. Quantos pais são como Isaque quando fizeram com Esaú? Você precisa impor as mãos para abençoar a sua geração, porque você é filho da promessa.
Não use a sua boca, porque a vida, Provérbios 18, 21, ele vai colocar ali, diz que a morte e a vida estão no poder daquilo que você fala. Então cuidado com o que você fala. Olha lá, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Cuidado. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então profetiza. Aí uma hora você está irada com a sua filha. Um dia, aí a sua filha ou o seu filho estão dando dor de cabeça. Aí você cai naquela bobagem assim: um dia você vai gerar filhos que vai fazer para você o que você está fazendo para mim. Olha o que você está falando para os seus filhos. Você está amaldiçoando os seus netos. Na hora do nervosismo você falou um monte de coisa que você não deveria ter falado. Não poderia ter falado isso. Mas pastor, eu já falei. Desfala hoje. Retrata perante o céu. Fala: Deus, eu mudo a minha palavra. Eu mudo a minha palavra. Porque você precisa ter filhos aqui com uma descendência de Jonathan Edwards. Você não quer gerar filhos com uma descendência de Max Jukes. Olha que duas descendências, uma caindo para o lado do crime. E quantos filhos hoje estão vivendo por consequências. Mas aí você fala assim: meu Deus, a minha geração que me passou escolheu um caminho tortuoso. Foi uma geração torta. Eles fizeram tudo que não presta. E agora? E agora, meu lindo, você firmou uma aliança. Então a partir de você é só bênção. Como é feliz o homem que firma com o Senhor uma aliança, mesmo que os seus antepassados não fizeram boas alianças. Por isso que você precisa entender que Ele é o Deus que alcança todas as gerações. Deus de Abraão. Abençoou Abraão, mudou sua história, seu nome, sua história, gerou filhos. Deus de Isaac. Abençoou seu filho Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Isaac abençoou Jacó. E Jacó prosperou como nunca. Deus mudou o nome de Jacó. O nome dele era Jacó. Agora o nome dele é o nome de um país que está em evidência na televisão. Qual é o país, pastor? O nome de Jacó foi mudado para Israel. Então quando você vê a nação de Israel lá no Oriente Médio, na televisão, a guerra, Hamas, todas essas coisas, quando você vê sobre tudo isso, você lembre-se que aquele povo chamado Israel foi porque um dia Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Não é lindo isso? Você imagina o que Deus pode fazer quando muda a sua história? Mudou. Israel, Deus Israel. Jacó, na beira da sua morte, chamou seus filhos para abençoar. Jacó tinha 12 filhos homens. Lá em Gênesis, eu só vou ler o versículo 1 do capítulo 49. Ele chamou seus filhos e disse: ajunte-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que acontecerá com vocês nos dias futuros. Veja bem, era costume dos pais. Então Jacó chama seus 12 filhos, Márcia, e começa a falar um por um. Quanto você já falou para o seu filho? Às vezes seu filho está com problema de drogas, de alcoolismo, está desobediente. Aí você vai lá e fala para ele: você é um drogado, seu moleque, seu bandido. O que você está fazendo com a sua boca, pai? Você está jogando mais ele no buraco. Mas se você olhar para ele e falar: hoje você tem um comportamento ruim, mas você não é o que você está fazendo.
você é filho da promessa. E como autoridade que o Espírito de Deus me dá, eu libero sobre você a palavra de vida. Você vai ser isso, e você começa a profetizar vitória sobre o seu filho. Ele vai ficar bobo. Meu pai sempre me chamou drogado, voltou daquele culto de domingo da igreja maluco? Não. A minha mãe sempre me xingou e falou que eu era, a esposa sempre olhou para a cara do marido e falou: você é um bêbado. Agora ela vai chegar lá assim: você pode estar se comportando assim, mas eu declaro, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Você é um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Ele vai ficar sem entender, mas pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus, você vai produzir vida na sua família. Glória a Deus. Jacó chama seus filhos, um por um. Vou destacar dois, só dois. Eu encerro. Ele diz para um deles, chamado Judá. Judá. Ele fala: Judá, você é um leãozinho. Você é um leãozinho. Não precisa nem pôr. De você vai descender aquele que vai governar. Jacó, Zelão, profetizou sobre a vinda de Jesus, descendente de seu filho Judá. Olha que forte, Aline. Jacó disse sobre a vinda de Jesus, Arlindo, descendente do seu filho Judá. Um dos filhos, um dos 12 filhos. E ele fala: você, meu filho, de você virá o governante, de você virá o escolhido. Então vem os filhos, vem a descendência de Judá. Olha só, Anderson, e vem, até um dia chamado um homem chamado José, e desse José vem um homem chamado Jesus. É por isso que Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá. E quando Jacó estava morrendo, depois você lê no capítulo 49, ele fala: Judá, você é um leãozinho, mas aquele que vem depois de você, lá no futuro, vai ser um leãozão. Olha a profecia de uma palavra se cumprindo, Patrícia. Olha como é importante, Maria Eduarda, olha só. Aí ele chega para José, Thelma. Aí ele fala: José é um ramo frutífero, junto à fonte. José, meu filho, você é um ramo frutífero, junto à fonte. Ele começa a falar isso para o seu filho. Ele diz: José, os seus ramos vão crescer, vão se estender. Vai procurando essa canção aí para mim. Vão se estender sobre os muros. Quem vai te sustentar é o pastor e rochedo de Israel. Olha Jacó falando para José: o Senhor te abençoará, meu filho, com bênçãos dos céus, com bênçãos da terra, com bênçãos que excedem os montes eternos, com bênçãos dos céus, com bênçãos da terra, com bênçãos que excedem. Ele diz: bênçãos dos céus, bênçãos. Ele começa a abençoar José. José prosperou como nunca. Como é importante, como é feliz o homem que tem uma aliança com o Senhor. Seus filhos dependem dessa aliança. E hoje nós vamos abençoar os filhos. Os pais estão aqui, óleo de unção está ali. Você vai pegar óleo de unção. Mas eu estou aqui só eu e minha esposa. Um vai orar pelo outro. Um olhinho de unção por casa. Meu filho não está aqui. Leva, chega na sua casa, chama todo mundo. Faz igual Jacó. Desfala tudo que você já falou de ruim sobre eles.
Chama eles para uma visita, um almoço na sua casa, faz um frango assado e fala assim: papai e mamãe tem uma surpresa para você. Deus vai mudar destinos. Amém? Fala, nosso Deus vai mudar destinos. Fique em pé no seu lugar. A bênção da família. Bênção da família. Que a bênção se derrame. Você vai cantar isso até 1000 gerações. Fala para o teu irmão: que a bênção se derrame sobre tua vida, sobre tua casa, sobre sua geração, em nome de Jesus. Agora vamos cantar ao Senhor. Aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. É contigo, é por ti, que de dia e de noite, tua entrada, tua saída, teu sorriso e o teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Nós vamos orar agora. Você, pai e mãe, os pastores vão estar aqui com o vidrinho de óleo aqui na frente. Você vai pegar, vai vir sair do seu lugar. É um vidrinho por casa. É a segunda versão da bênção das gerações. É a oportunidade de você mudar o destino da sua família. E quem sabe você está aqui ou está em casa assistindo, você precisa fazer uma aliança com o Senhor. Você precisa fazer uma aliança com o Senhor. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor. A bênção vem sobre os seus filhos. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você veja a felicidade dos filhos dos seus filhos. Deus não quer que você chore pelos seus netos. Deus não quer que você veja a sua família sofrendo. Mas Deus quer que você abençoe a sua casa. Deus quer que você profetize sobre as gerações futuras. Sabe? Um dia, Noé plantou uma vinha. Ele colheu uvas e ele fez vinho. E ele se embriagou. Ele bebeu muito vinho dentro de casa e ficou embriagado. Embriagado, ele perdeu a noção do juízo, tirou sua roupa e ficou nu. E ele começou a andar para um lado e para o outro dentro da casa dele nu. Ali entra Noé, tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã entrou e viu seu pai nu. Mas ao invés de cobrir seu pai que estava pelado, embriagado, Cã fez uma coisa. Cã foi para o lado exterior, o lado de fora, e começou a contar para os vizinhos, para todo mundo: meu pai está bêbado e está pelado dentro de casa. E ele desrespeitou o seu pai. Ele não honrou seu pai. Aí depois
os seus outros 2 filhos, Sem e Jafé, entraram de costa para não ver o pai nu, cobriram a nudez do pai. E quando Noé acorda no dia seguinte, ele fica sabendo que o seu filho Cã o expôs lá na rua, pegou a vergonha que ele estava dentro de casa e colocou para a rua para todo mundo saber. Noé fica enfurecido. Cuidado com essas horas de ira. Noé olha para o seu filho Cã, que tinha um filho chamado Canaã. Ele diz: maldito seja Canaã. O vô, nervoso, amaldiçoa o neto. Em resumo, até o dia de hoje, Canaã padece. Aquele povo nunca mais na vida prosperou. Como é feliz quando você tem uma aliança e quando você sabe com sabedoria, usar essa aliança para abençoar sua família, quebrando todo o mal contra a sua família. Todas as famílias estão aí, um vidro por casa, pode sair do seu lugar e vir buscar aqui na frente. Lá do início, esse louvor. Lá do início, por favor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença se acompanhe por detrás, por diante do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh, amém, 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 amém,
Com este óleo de unção, você vai ungir alguém da sua família que está aí. O marido pode ungir a esposa, os pais ungem filhos, os avós ungem os pais, uma geração ungindo a outra geração. Se tem avô, unge o seu filho que vai ungir seu neto e assim por diante. Já ungiu, já se ungiram. O que vocês desejam que seja a sua geração? Isso aqui vai mudar a história da sua família. Tem filho que está com o caminho travado, precisando dessa vitória. E hoje Deus vai mudar a história. Estenda as mãos sobre os seus filhos, sobre eles, e repitam comigo: meu filho, ou minha filha, ou meu marido, ou minha esposa, o que você tiver. Repita assim comigo: o Senhor, o nosso Deus, te colocará acima de todos os povos da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e elas vão te alcançar. Você será abençoado na cidade, no campo, os teus filhos, e o que você plantar, criar, ou colher, ou fizer, serão abençoados. Você será abençoado em tudo o que projetar, nos teus sonhos, no teu propósito, o que você planejar, você será abençoado. O Senhor fará que todas as pessoas que forem teus inimigos fujam de você por 7 caminhos. O Senhor enviará a bênção sobre o teu trabalho, e aonde você colocar as suas mãos, em tudo o que você colocar as suas mãos, o Senhor vai te abençoar. Tudo que Ele te dá, Ele vai te abençoar. O Senhor fará de você o seu povo santo. O Senhor estará te abençoando, e todos os povos da terra vão entender que você é o escolhido do Senhor. O Senhor te concederá a prosperidade no teu fruto, no fruto dos teus filhos, toda a sua geração, do que você criar, do que você plantar, do que você produzir. O Senhor abrirá para você o céu, o depósito do seu tesouro, e Ele vai te enviar a chuva no devido tempo, e vai abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você não precisará tomar emprestado, mas você terá para poder emprestar. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. O Senhor te fará que estejas sempre por cima e nunca de baixo. Agora ore por eles e abençoe eles aí agora. Ore, põe a mão e ore. Marido orando pela esposa, esposa orando pelo marido, filhos recebendo a bênção dos pais, neto recebendo a bênção dos pais e dos avós. Vai orando e abençoando aí. Os que você não trouxe, depois você vai levar lá na sua casa e vai abençoar a sua família. Vai liberando a palavra profética. Chama a existência. A Bíblia diz que o nosso Deus chama a existência. Então chama a existência o futuro da tua família. Chama a existência. Abençoe o casamento do seu filho. Libera a palavra de vitória sobre o casamento deles, sobre os seus netos, sobre toda a sua geração. Chame a existência agora. Abençoe o trabalho, o fruto.
Em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus das gerações, como o Senhor é conhecido. De geração em geração tu és Deus. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus agora, Senhor, no poder do Espírito, liberando a palavra de vida sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos. Nós veremos a felicidade dos nossos filhos, nós veremos a felicidade dos filhos dos nossos filhos, e alcançaremos a bênção do Senhor, e veremos a paz sobre Israel, e veremos a paz sobre nossa casa. A bênção do Senhor está sobre aqueles que o temem e os guardam, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada lar, cada família, liberando agora, Senhor, a bênção, quebrando todo tipo de palavra falada, Senhor, de palavra negativa, e liberando agora, Senhor, essa pessoa para ela vencer. Os céus se abram nesta noite, abram-se os tesouros dos céus e mude a história, a perspectiva, a esperança de todos, em nome de Jesus. Todos digam amém, amém e amém. E aplauda o Senhor por isso.